Livro do Gênesis, capítulo de número 41, fácil de encontrar. Vamos ler somente aqui o versículo de número 55. Livro do Gênesis, capítulo de número 41, versículo 55. Todos encontraram? Então vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus para fazermos a primeira leitura. Diz assim, E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Amém? Faraó, queremos pão, há muita fome na terra. Não é comigo, é com José. E o que ele mandar fazer, fazei-o. Amém? Vou ler de novo. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Amém? Eu leio agora e todos repetem comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Você crê que José estava com essa bola toda? A ponto do maior governante da terra dizer: vai lá e fala com José, e o que ele mandar você fazer, você faz. Imagine, o maior governante do mundo hoje é Barack Obama. Imagine você, toda a terra está sob o governo de Barack Obama, e aí você começa a clamar ao governo, e o governo: queremos pão, estamos com fome, nossos filhos estão morrendo, gado, ajuda-nos, governo. Aí o governo disse: vai lá na igreja Nova Geração de Mogi das Cruzes, e tudo que o pastor Sirlei vos mandar fazer, fazei-o. Essa era a condição do José, um pequeno servo de Deus, que agora está com toda a comida do Egito, aonde? Nas mãos dele. Você gostaria que Deus depositasse todos os bens dele na tua mão? Então você que crer que isto um dia aconteceu, que Deus fez isso com um homem simples, vendido como escravo na terra, mas que superou as expectativas e triunfou e venceu na vida, você crê que Deus um dia fez isso? Então desocupe as tuas mãos agora e dê então a tua melhor e a tua maior salva de palmas para o Deus de José, e o Deus também desta igreja, e o Deus da tua vida. Isso, aplaude e diga: glória a teu nome, Senhor. Isso, aplaude e dá glória ao nome do Senhor. Vai aplaudindo e glorificando, vai dizendo: glória, glória, glória a teu nome. Vai aplaudindo e glorificando ao Senhor teu Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser ministrada nesta noite, e nós queremos aprender com a tua palavra. Então, meu Deus, vem o Senhor com teu Espírito Santo, tome a vida do pregador, tome a vida do mensageiro, remova todo impedimento contra a pregação da tua palavra, e envie esta palavra, meu Deus, e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. José havia se tornado o primeiro-ministro, a autoridade máxima de toda a terra, aonde o império do Egito alcançava, aonde o poder e a mão de Faraó estava, José estava ali. José
este homem que você já ouviu várias vezes acerca dele, para ele chegar neste alto cargo de confiança de Faraó, você sabe que ele veio muitos anos da vida dele sendo perseguido, odiado pelos seus próprios irmãos, que fizeram uma trama, lançaram José numa cova e planejaram matá-lo. Então você vê que um homem que teme a Deus, Deus livra a todo momento, né? Deus já livra José da morte, quando ele ainda é apenas um adolescente, porque ele, José, tem uma visão que Deus plantou no coração dele, que ele seria um homem importantíssimo dentro da tribo dele, da clã de Jacó, seu pai, que ele seria maior do que os seus irmãos, que os seus irmãos iriam reconhecer a importância dele, de José. Então os seus irmãos o invejavam muito, porque ele contava sempre o sonho e a visão que Deus deu para ele. Então José foi criando esta empatia no coração dos seus irmãos, e os seus irmãos fizeram aquela tramóia toda, lançaram no poço e disse: vamos matar. E Simeão disse: não faça isso com um garoto, não vamos matá-lo. Aí passava uma caravana de nômades do deserto e disse: vamos ganhar um dinheiro com José, já que nós não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo e vamos ganhar um dinheiro com José. E aí eles vendem o José vai parar no Egito. Lá no Egito, José é vendido no mercado de escravos, quem compra é Potifar, e Potifar coloca José para servir na casa dele. E José é um homem, desde o primeiro momento, ele tinha 17 anos aproximadamente quando foi vendido como escravo, e desde juventude ele é um homem muito coerente e temente a Deus. Ele é um homem que confia muito no Senhor, no Deus de seu pai Abraão. José não é o primogênito. José, ele é um dos filhos da velhice do Jacó, porque José e Benjamim foram filhos da esposa amada do Jacó, que não poderia gerar, que era a Raquel, que não podia gerar filhos. Então o José e o Benjamim, que é o filho da velhice, ele já havia os irmãos crescido. Então os irmãos de José já são tudo marmanjos, barbudos, velhos. Trama isso com um jovem de apenas 17 anos, e ele sendo o menor e o mais novo, ele só tem o seu irmão por parte de mãe, Benjamim. Os demais são irmãos por parte de pai, mas só Benjamim que é irmão consanguíneo ao dele, os outros não. Os outros é só por parte de pai, porque são filhos de escrava e de Leia, da mulher que Jacó teve, porque Labão disse: aqui na nossa terra se casa a mais velha, depois nós damos a mais nova. E ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então o José é o filho da mulher amada do Jacó, e esse José teme a Deus, e quando ele chega no Egito, ele continua, mesmo longe de casa, longe dos seus pais, ele ainda mantém a sua integridade. E olha só, é jovem, tinha tudo para se desvirtuar, porque é jovem, aventureiro. Então, independente de ser velho ou novo, quem teme a Deus temem ao Senhor em qualquer lugar, na casa do pai ou até no mundo, porque o Egito representa o mundo. Ele está no Egito, mas lá ele está trabalhando como escravo, mas fazendo o trabalho de escravo o melhor trabalho, porque ele poderia trabalhar de qualquer jeito, é ou não é? Sou escravo mesmo, não estou nem aí, porque se eu fazer errado eu apanho também, eu já estou acostumado a apanhar.
Quando o Potifar estiver me vendo, aí eu me esforço, faço o melhor, mas quando ele não estiver vendo, eu faço tudo de qualquer jeito. Sou escravo mesmo, nunca vou viver livre, nunca vou ter liberdade nenhuma, nunca vou ter um livramento da mão desse homem, então vou trabalhar de qualquer jeito. Não, na casa de Potifar, mesmo como escravo, ele trabalha muito bem, de maneira que Deus começa a prover a casa de Potifar. A casa de Potifar começa a prosperar de uma forma extraordinária, de maneira que Potifar fica estarrecido com isso e diz: rapaz, desde que esse menino chegou aqui em casa, tenho reconhecido que o Senhor, da qual ele fala, tem me abençoado. E ele chama o José e disse: vem aqui, José, tenho visto que tudo que tu coloca a mão, rapaz, vira ouro. Tudo que você faz dá certo. E olha que aqui no Egito não é fácil não, viu? Eu tenho muitos escravos, eu estou cogitando, tá? O que Potifar, porque ele não só tinha José como escravo, tinha vários. Então ele olha e diz: olha, ter um escravo igual você é difícil, mas você é um escravo, rapaz, extremamente diferenciado. Faz o seguinte, tu vai ser um escravo livre a partir de hoje. Tu vai poder se locomover por todas as partes da minha casa, comer de tudo o que tu quiser, tu vai cuidar dos outros escravos, até da minha comida você que vai dar conta, do que vai colocar à mesa, da ração do dia, tudo que for preciso, José, é você, tá? E aí Potifar entrega tudo nas mãos do José, e diz a Bíblia: e o Senhor era com José. E a mulher de Potifar, vendo que o garoto bonitão, sarado, novo, cheio de vigor, ela coloca os olhos no menino e diz: poxa, um garotão desse é melhor do que meu esposo Potifar, que está velho. E ele é escravo, o que eu mandar ele fazer, ele vai ter que fazer. E ela começou a seduzir o José. Mas José tem um foco. José, ele quer ser o provedor da família dele. José quer ser o homem que tem a bênção de Deus para abençoar a família dele. E ele está focado nisso, servindo a Deus. E aí ele passa, porque o escravo não vestia veste, né? José passa todo... Oi, José, tudo bom? E ela com as roupas finas de seda do Egito, transparente. Oi, José, tudo bem? Você já viu uma mulher bonita assim, enxuta, coroa como eu? José nem fingia que ouvia, passava direto. E todas as vezes ela importunava: oi, José, tudo bom? Essa manhã o Potifar foi mais cedo para o trabalho, a cama está quentinha. Você não quer ela fazer companhia não? José fingia que nem ouvia aquela conversa, ia cuidar do trabalho dele, Deus abençoando a casa do Potifar. Teve um dia que ela armou uma cena, né? E disse: olha, já que ele não me dá bola, eu vou prejudicá-lo. Vou colocar ele em maus lençóis. E aí ela prepara um ambiente, chama José, diga a José que eu estou esperando ele sozinha. José, como escravo, ele é governante da casa, ele é o mordomo, coitado, vai. Jovem, né? Adolescente, muito novo, não tem nem 20 anos ainda. Entra, quando ela vê o José: oi, José, estou prontinha aqui para você, você hoje vai se deitar comigo. Já está amarrado. Perdeu o juízo, mulher. O meu Senhor não sabe o que ele tem em casa, e tudo colocou na minha mão, me vetou somente de você. Olha a índole de José.
Eu sei o que Deus tem para a minha vida e eu não vou perder o que Deus tem para a minha vida por pouca coisa não. Não vou perder toda uma história, todo um projeto de vida que Deus preparou para mim por meia hora de prazer contigo. Meia hora de prazer contigo não vale o que Deus tem para mim considerado com a eternidade, mulher. Sinto muito, mas eu não vou abrir mão da visão que Deus me deu e do que Ele falou, que eu seria o provedor da minha casa. Se eu estou aqui no Egito é por algum propósito, mas não para me deitar contigo. Eu não vou deitar. E eu estou saindo. E ela pegou a túnica do José e gritou: ai, José está tentando me violar. Porque mulher safada é terrível, né, amados? Mulher que não tem pudor e vergonha na cara, pelo mundo tem um monte, não sabe se colocar. E quando o homem não dá bola, ela quer prejudicar o homem mesmo. Quando o homem a rejeita, então misericórdia. A mulher rejeitada, meu irmão, é só Deus para ter misericórdia. Quando a mulher rejeitada, humilhada, e ela deixa a vingança entrar no coração, e ela na mesma hora ficou irada porque o José rejeitou ela. E ela começou a gritar: ele tentou me estrupar, que nada, toda oferecida. Agora é o José que está tentando estrupá-la. E olha só, eu fiquei com a túnica dele na mão. A lei era o seguinte: se o Senhor pegasse o escravo transgredindo qualquer coisa na casa dele, ele poderia matar o escravo, porque o escravo era uma propriedade dele. Então ele poderia matar o escravo, porque o escravo não era considerado uma pessoa, era considerado uma propriedade dele, do Senhor. O que o Potifar teria que fazer? Imediatamente mandar matar José. Mas Potifar sabe muito bem quem é José. E sabe muito bem quem é a esposa, porque quem conhece os seus é quem anda junto. Então ele diz: faça o seguinte, pega esse escravo José. Não dá, vou ter que te fazer o seguinte: para não te matar, vai ficar na cadeia, vai para a cadeia. E José já está com seus anos de idade, chegando, 20 e poucos anos, vai passar agora uma temporada na cadeia. E na cadeia José também, você sabe da história. Ele na cadeia, ninguém na cadeia está preocupado com nada, é ou não é? Na cadeia vai vir comida, se dá comida comemos, tomamos um banho de sol, está tudo bem. José não. José na cadeia começou a fazer também o trabalho. E aí o carcereiro Mor, o chefe dos carcereiros, começou a ver que aquele prisioneiro escravo é diferenciado dos demais presos. E aí ele se encantou e disse: fazer o seguinte, a partir de hoje, José, toma a chave da cadeia, dá a chave da cadeia na mão do preso. Já imaginou um negócio desse? Dá a chave do presídio para a mão do prisioneiro, é pegar, dizer para o rato: toma conta desse queijo que depois eu volto. Você dizer para o cachorro: toma conta da linguiça que daqui a pouco eu volto. Olha só, José, tu é prisioneiro, mas a partir de hoje estou te promovendo de prisioneiro a carcereiro Mor prisioneiro, tá? Tu continua preso, mas tu vai ser carcereiro. Tu vai tomar conta da cadeia. E diz que a cadeia também começou a prosperar. A cadeia começou a dar certo. A única cadeia no mundo que deu certo foi na mão de José. Se tivesse uns 10 Josés hoje aqui no planeta tomando conta de cadeia aí, as cadeias estariam uma bênção, né? Quantas pessoas seriam recuperadas? E José começou a dar certo dentro da cadeia. Nos lugares improváveis ele deu certo, porque o Senhor era com José. E aí Deus agora coloca um sonho na cabeça do homem mais poderoso da terra, o faraó, que se alguém chegar na presença dele sem ser requisitado, ou se olhar para ele, tem que morrer. E o sonho que ele tem é: via 7 espigas de milho cheias e 7 espigas de milhos vazias, e as 7 espigas de milhos devoravam as cheias,
E do rio Nilo também subiam 7 vacas gordas, mas também vinham 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas. E aí o faraó disse: eu não estou entendendo esse sonho. E ele mandou chamar todo mundo para poder interpretar aquela visão que havia na cabeça dele, que era obscura, que ninguém interpretava. E aí tinha um homem, um copeiro, o copeiro mor, que havia estado com José na cadeia. E José havia declarado a esse copeiro mor que ele retornaria à sua função de copeiro mor, a servir o rei. E de fato, como José desvendou o sonho do copeiro, assim sucedeu. O copeiro foi restituído ao cargo e o padeiro foi enforcado, porque o padeiro quis matar Faraó envenenado. E aí o copeiro mor se lembrou de José. E aqui começa o livramento da fome. Para Deus te livrar da fome, você tem que aprender a se comportar de forma honesta e verdadeira em todos os lugares aonde Deus te colocar. Porque o que acontece com muita gente? Porque na hora da fome Deus não livra? Porque na hora da fome, quando a fome chega, a pessoa antes da fome chegar, ela vivia de forma totalmente desordeira. José não, antes da fome chegar, ele foi bênção para a casa do seu pai. Quando estava na casa do seu pai, ele era um filho abençoado. Quando foi vendido pelos seus irmãos, foi um escravo abençoado na casa do seu senhor. Quando foi para a cadeia, também se tornou um cadeieiro, um carcereiro abençoado. Ou seja, por onde ele passou, ele andou de forma honesta e verdadeira. Para Deus te livrar da fome, você não pode agir com duplicidade de caráter, igreja. Você não pode ser duas caras. Você está entendendo? Na minha frente você é uma coisa, na frente do pastor você é uma coisa, na frente dos irmãos da igreja você é uma coisa, mas por detrás da pessoa você é outra. José não. José, do jeito que ele era na frente de Potifar, ele foi na frente da esposa de Potifar. Assim como José foi na frente de Potifar, José era na frente do seu pai, contava tudo que os seus irmãos faziam de errado. Assim como José era com Jacó, com Potifar, ele era também na cadeia. E agora que Deus começa a ver alguém que pode livrar o Egito e toda a terra da fome. Porque a terra vai vir uma grande fome, mas precisa de alguém para poder ter condição para suprir e prover os que estão debaixo da potente mão poderosa de Faraó. Então agora José mostra que é uma pessoa extremamente verdadeira. E Deus vai começar a preparar José para o momento da fome que vai vir sobre a terra. Então olha só, quando você age com duplicidade de caráter, não tem como Deus te livrar da fome na hora que ela vier. Você vai acabar passando necessidade e aflição. Vá comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 12, porque Abraão, o nosso pai na fé, ele agiu com duplicidade de caráter, mesmo falando para sua esposa dizer somente meia verdade, porque ele diz, quando vai para o Egito, porque há uma grande fome na terra, olha só o que Abraão vai fazer, livro do Gênesis capítulo 12, versículo 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande aonde? Na terra. Para descer no Egito e ser suprido no Egito, eu tenho que ser o quê? Verdadeiro, senão Deus manda eu sair do Egito, porque no Egito, se for mentiroso, vai sofrer, e se ficar lá com mentira, vai padecer. Então Abraão vai agir com duplicidade de caráter. Olha só, verso 11, e aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, ou seja, está na boca do Egito, aonde José está, e no Egito não se admite o quê? Duplicidade. No Egito, quando a fome vem, quem está andando na verdade vai ser protegido por Deus. Olha só,
Chegando ele na entrada do Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, uma coroa de 70 anos e bonita, uma coroa bonita. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Olha, Sarai, quando eu chegar lá no Egito, eles vão ver que você é bonita, e aí eles vão me matar, e vai guardar você com vida. Dize, peço-te, que és minha o quê? Irmã, para que me vá o quê? Bem, para que eu dê bem lá no Egito. Tem fome na terra, e eu quero a provisão de Deus, mas para isso, você vai dizer que é minha irmã, não minha esposa. Olha só, para que vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Aí foram falar para Faraó: Faraó, chegou aí uma mulata, você tem que ver, Faraó, porque o povo daquela região não é brancos, são mais mulatinhos. Você tem que ver. Veio com um velho aí também. Perguntamos para ele quem era, ele falou que era a irmã dele. Olha, Faraó, se eu fosse Faraó, tomaria por mulher e trazia para o harém do Faraó. É mesmo? Vai lá e manda então esse homem, como é o nome dele? Abrão. Manda ele mandar a sua irmã. Ou de fato era a irmã, mas Abraão omitiu o quê? Que era mulher. Omitiu. E Deus não se agradou com aquilo de tal forma que vai mandar uma praga e vai ferir Faraó e toda a sua casa, porque ele tomou Sarai por mulher. Deus não gostou disso. Olha só, versículo de número 17. E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Não é irmã, era o quê? Mulher. Pastor, mas ele disse que era irmã. Era irmã? É. Mas por parte de quê? De pai. Sarai era irmã de Abraão por parte de pai, não da mesma mãe. Veja aqui no livro do Êxodo, no livro do Gênesis, capítulo 20. Olha só. Livro do Gênesis, capítulo 20, versículo de número 10. E disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto? O que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eis me matarão por amor da minha mulher. Esse Abraão gostava da mulher mesmo, né? Porque pela segunda vez ele faz a mesma coisa que fez no Egito. E na verdade ela também é o quê? Minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser o quê? A minha mulher. Isso antes de Abraão conhecer a Deus. O pai de Abraão, Tera, deu a sua filha para o seu filho casar. Mas isso aqui é proibido depois. Deus proíbe o casamento de irmãos. Até de ver a nudez da irmã é proibido. E do irmão, Deus proíbe. Mas aqui foi antes de Deus chamar Abraão. Tera, que era idólatra, que arranjou o casamento e disse: você vai casar com a minha filha, que é filha de outra mulher. Você casa com ela. E Sara veio a ser estéril. Sara não gerava filho. Mas Abraão chega para Faraó e diz: olha, ela é a minha irmã, não esposa. Ele agiu com o quê? Com duplicidade. Está vendo que você não pode agir com duplicidade na época de fome? Em tempos de crise, você tem que ser verdadeiro em tudo, amados. Em tempo de crise, você não pode agir com mentira. Falar meia verdade e meia mentira. Olha, quanto você está precisando? Estou precisando de uns 10 mil, mas se eu falar que é uns 20, é melhor que eu vai suprir, né? Que aí estamos em tempo de fome, então é melhor 20 do que 10. Não, se você precisa de 10, é 10. Se você precisa de 2, é 2. Não, pastor, mas vamos nos precaver, né? Para que eu me dê bem. É o pensamento de Abraão. A fome na terra diz que é minha irmã para que eu vá bem por amor de ti. Ele se esqueceu, quem é o provedor dele é Deus.
Quem é que sustenta o homem na terra é Deus. E o homem, quando é esperto, Deus tira o que ele tem, se ele não se arrepender. Então Deus vai ferir Faraó e toda a sua casa, como você leu. E aí Faraó vai chamar ele e vai passar o maior sermão. Rapaz, é isso que você faz comigo? Você vem aqui na minha terra e mente para mim, dizendo se ela é tua irmã e quando ela é tua esposa. Que coisa feia, que ridículo para um crente, né, ser pego na mentira, é ou não é? Olha, põe aí na nota, é 30, mas põe aí 60. Poxa, que ridículo para um crente ficar mentindo no tempo de crise. Ah, pastor, estou em tempo de crise, eu estou fazendo o meu pé de meia. Como é que Deus vai livrar alguém assim, amados? Olha só, olha o que disse Faraó, versículo de número 18. Então chamou Faraó a Abraão e disse-lhe: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que tu não me falou a verdade, rapaz? Olha só, estou agora no versículo 19, Gênesis 12, 19. Por que disseste é minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te embora da minha terra. Aqui não tem lugar para você. Você é alguém mentiroso. Você é alguém que não vai ser provido aqui nessa terra. Deus vai criar uma situação para que Abraão saia do Egito, porque se Abraão continua ali, vai construir uma vida debaixo de quê? De mentiras. E quem constrói uma vida debaixo de mentira, a fome vai pegar. Deus não vai te livrar na hora da fome, na hora da escassez, na hora da crise. Se você mentiu para entrar na empresa, você vai ser mandado embora. Na hora da crise, se você mentiu para pegar empréstimo no banco, se você mentiu para pegar empréstimo, no dia da crise, no dia da fome, você vai não conseguir pagar a tua dívida. Deus não vai prover para você pagar os teus credores, porque você agiu de mentira. Se você mentiu para tirar um carro, para comprar qualquer coisa, quando a fome vier, Deus não te livrará. Você vai ficar em dívida e não vai conseguir quitar e vai perder o teu patrimônio. Não se constrói uma vida debaixo de mentira, porque a fome em tempos, ela vem sobre a terra em todas as gerações. Porque a fome vem para disciplinar o homem e para engrandecer a outros. A fome vem para enriquecer a uns, mas para empobrecer a outros. Porque quando a fome vem, ela não escolhe rico e nem pobre. Quando a fome chega na terra, quem é rico pode ficar menos rico. Quem é menos rico pode ficar menos rico ainda. E quem não tem nada pode ficar sem nada. E quem não tem nada de nada pode chegar a morrer até de necessidades e de fome. Mas em tempos de fome, quem não tem nada, Deus pode tirar do monturo, do nada, e colocar para sentar com os príncipes dessa terra, como fez com José. Tirou José do calabouço, tirou José da masmorra, tirou José da cadeia e colocou José para ser primeiro ministro de Israel e o Senhor de toda a terra. Se você for verdadeiro em tempos de crise, Deus te livrará e ainda te honrará, para que você seja abençoado. Não precisa você passar a perna em ninguém, porque se você fizer isso, quando a fome chegar, ela vai colocar você no seu devido lugar. A fome, quando vem, é para colocar a pessoa no lugar, viu? A fome, quando vem para a terra, trata de nos colocar nos nossos devidos lugares. Ela nos ensina e nos ensina muito. A fome, a escassez, a crise ensina o homem a viver. Olha só aí esses homens aí que roubaram muitos do nosso país. Dormiram um dia rico, mas a crise chegou. A fome chegou no Brasil. Chegou para julgar esses homens. Dormiram comendo caviar e amanheceu com a Polícia Federal na porta e o Ministério Público, e agora está preso no Paraná comendo marmitex. A crise, quando chega, a fome quando chega, é para colocar os homens no seu devido lugar. Quem é mentiroso, quem é com duplicidade, se não se arrepender do que está fazendo, Deus vai colocar você no seu devido lugar. Abraão disse: nossa, deixa eu ir embora dessa terra mesmo, que bobagem que eu fiz. E Deus agora vai enriquecê-lo, porque agora ele vai começar a depender de Deus.
no capítulo 13, quando ele sai do Egito, ele começa a enriquecer. Olha só, capítulo de número 13, versículo de número 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Agora, em meio à fome, Deus está livrando ele, está prosperando. Quando você age com verdade, Deus te prospera, amado. No meio da fome, Deus vai provendo a tua vida, Deus vai te guardando. Então você não pode fazer a tua vida com maracutaias, com coisas erradas, com duplicidade de caráter, mentindo, enganando para poder se dar bem. Ah, pastor, mas está todo mundo passando necessidade. Aí você vai no mercado, passa lá, compra e empurra mais algumas coisas escondidas junto. Misericórdia, irmão. Meu irmão trabalha no Atacadão em Carapicuíba. Ele fala que ele é fiscal, ele fiscaliza quando as pessoas compram. Ele fala que tem hora que ele vai me revirar as compras das pessoas, daqueles que são de fardo. Tem tanta coisa escondida dentro no meio que tem que levar para a salinha para descarregar. Que a pessoa, não, está em crise, vamos, põe mais 10 quilos aí, não tem problema não. Deus não livra esse tipo de gente. José é verdadeiro. Aí Faraó não tem esse sonho, aí José vai parar na frente de quem? Do homem mais poderoso da terra. E aí Faraó disse: olha, é você que é o rapaz? Que é o desvendador de mistérios? E que tem interpretações de sonhos? E aí ele contou o sonho. Aí José disse: ó rei, vive para sempre. O sonho que Faraó teve é duplicado. Tantas espigas de milho quanto as vacas, é a mesma coisa. É a mesma coisa, ó rei. Está vindo sobre a terra, Deus está dando 7 anos de prosperidade, ó rei. Está vindo 7 anos de muita fartura sobre a terra. Está vindo 7 anos sobre a terra de muita prosperidade e de muita bênção. Mas também, ó rei, está vindo 7 anos de extrema pobreza. Faz o seguinte, ó rei, pega um homem sábio, inteligente, entendido e coloca sobre o Egito. Durante esses 7 anos, tudo que o Egito produzir, vai estocando, vai guardando, ó rei, porque quando tiver fome na terra, o rei vai ter muita provisão. Veja comigo aqui no capítulo de número 41, quando José dá essa ideia a Faraó. Agora aqui, para você sair da crise, para você ser livre da fome, você tem que ter o quê? Estratégias. Primeira coisa, você tem que ser verdadeiro, sincero. Você tem que ser uma pessoa extremamente verdadeira com as pessoas. Não pode ter duplicidade de caráter. Segunda coisa, você tem que ter o quê? Estratégias para poder sair da fome. Para que a fome não te apanhe, você tem que ser uma pessoa que saiba pensar. Cabeça pensantes são as que mais dão certo na vida. Pessoas que têm preguiça de pensar vão viver sempre em extrema pobreza, porque tem preguiça de pensar. E a Bíblia diz que o preguiçoso tem falta de tudo. A pessoa tem até preguiça de pensar alguma coisa para sair da situação, ela não pensa. Olha José dando uma estratégia ao homem mais poderoso da terra. Agora você imagine você ou eu dando estratégia para Michel Temer tirar o país do buraco. Você não é formado em economia, você não é formado em política econômica, você não é formado em relações exteriores, você não é formado em comércio, você não é formado em nada. Você veio da cadeia. Agora um cadeieiro está dizendo: tem que se fazer assim para ficar livre do quê? Da fome. Tem que ter estratégias. Você tem que pedir para Deus te dar estratégias para você sair do momento da fome. Eu vou vender alguma coisa, eu vou criar alguma coisa, eu vou formar a minha empresa, eu vou trabalhar por conta, eu vou fazer alguma coisa. Você tem que ter estratégias. Olha só, capítulo 41, versículo de número 33. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e o quê? Sábio. Diga: eu preciso
Diga bem alto: eu preciso ser entendido e sábio. Olha só, porque só pessoas entendidas e sábias que têm estratégias para fazer as coisas acontecerem, hein? Olha só: proveja de um varão entendido e sábio e o ponha sobre toda a terra do quê? Do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, tudo que a terra produzir, divide por 2, é o 5º. Tira o 5º de tudo. Produziu 10, tira 2. Cobra 20% de imposto do povo. Vai ser pesado agora, mas vai tirar depois. Eles vão achar que vai ser ruim agora, mas quando chegar o tempo de fome, vai ter. No tempo de fartura, aperta o cinto, para que no momento de crise, você venha a ter. Você tem que saber quando apertar e quando soltar. Tem gente que passa necessidade, Deus não livra da fome, porque não sabe administrar o que tem. Quer gastar mais do que ganha, não tem um orçamento durante o mês, não faz uma tabela de gastos e ganhos para a família, aí a fome chega, a pessoa não sabe o que fazer, vai passar necessidade. O Senhor Jesus disse: senta e faz as contas primeiro, se vai poder ir com tanto ou com tanto, para que não comece a construir e depois não acabe, venha passar necessidade. Então olha o que José está dizendo: agora que você está trabalhando, agora que você está tendo, Faraó, faça o seguinte: economize agora um pouco, para que depois você venha a ter. Olha a estratégia. Para quem quer estar livre da fome, tem que ser também o quê? Uma pessoa que saiba poupar. Alguém que não gasta de forma exagerada. Escute o que Deus está te dizendo. Deus está te dando estratégia para te livrar da fome. E nós estamos passando dificuldade no nosso país. Estamos enfrentando crise econômica, crise financeira, crise profissional, crise política. Então Deus está te dando estratégia para você sair. Se Deus está te abençoando agora, então calma aí, tira o pé. Não vai gastando tudo não, calma. Vai chegar o tempo da fome, e quando chegar o tempo da fome, só você vai ter. Vai chegar o tempo de crise e você vai ter. Não vai faltar para você, porque você foi verdadeiro e você agiu com estratégia. E aí Faraó começou a dizer: mas quem eu vou colocar? Quem pode de repente fazer tudo isso? Aí Faraó olhou para José e disse: está aí, olha só, Gênesis 41, verso 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Tem alguém como esse José, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como? Meu irmão, aí agora José se promoveu. Olha só, José se promoveu a primeiro-ministro do Egito. Ele agora, o Faraó diz: a partir de hoje, você governará todo o Egito. Tudo que eu tenho está na tua mão. Tudo que está aqui agora, eu entrego na tua mão. Tudo vai estar com você, porque você é sábio e o quê? Entendido. Grife isso daqui no versículo 39. Entendido e sábio. Alguém que é especialista, alguém que é perito, alguém que tem conhecimento da causa. Você tem que estar por dentro das coisas, amados. Você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. E você tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Então Deus te revela tudo. Deus vai te mostrando todas as coisas. Você tem o Espírito de Deus. Mas tendo o Espírito de Deus, eu tenho que agir com o quê? Com entendimento. Com entendimento e sabedoria. Ser sábio. E aí olha o que diz aqui. Depois eu volto aqui. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu.
E disse mais Faraó a José: Veis aqui tenho posto sobre toda a terra do quê? Do Egito. Tudo aqui está na tua mão, você conhece a história. E eu vou encerrar aqui. Faraó chega e diz: está tudo na tua mão, porque você é um homem entendido e o quê? Sábio. Vá no livro de Provérbios, capítulo de número 19, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz sobre acerca de quem não é sábio. Livro de Provérbios, capítulo de número 19. E assim que você encontrar o livro de Provérbios 19, vamos lá no versículo 8, diz assim, ó: as palavras do linguarudo, do lisonjeiro, do falador, são como doces bocados. Olha só, Provérbios, capítulo de número 19, melhor, versículo 8, estou lendo outro versículo, me perdoe, aqui é o verso 9 do capítulo 19. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o quê? O bem. José conservou a inteligência e adquiriu o quê? Entendimento. Passou a ser um homem entendido das coisas. Era carcereiro, mas se procurou se aperfeiçoar. Era escravo, mas adquiriu entendimento acerca da terra, acerca de economia, de poupar, de economizar. Você tem que ser entendido nessas coisas. Ah, pastor, eu não quero saber de economia, eu quero saber de política. Você tem que se adequar e procurar saber dessas coisas. Ah, pastor, eu não gosto nada disso. Mas o homem que adquire entendimento, ele conserva a sua alma. E que conserva inteligência achará o bem. Quando a fome vier, você vai achar uma saída para sair dela. Quando a fome vier, você vai sair dessa situação, porque você é uma pessoa entendida, tem inteligência, tem entendimento das coisas, conservou a inteligência. Olha só, vamos mais aqui, volta comigo, vamos mais aqui, acompanhe. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 14, acompanhe aqui para você ver. Olha só, quem tem entendimento acha o bem, mas olha só no livro de Oséias, capítulo 4. E assim que você achar o livro de Oséias, capítulo 4, diga glória a Deus. Versículo de número 14, diz assim, ó: eu não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as suas prostitutas se desviam, e com as suas meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será o quê? Transtornado. A fome vem e transtorna ela. A fome vem e destrói tudo que a pessoa tem. A fome vem e acaba, porque é um povo que não tem quê? Entendimento. Acharia um homem como tu, que tem o Espírito de Deus entendido e sábio? Você é alguém que tem muita sabedoria de Deus. Tem sabedoria de Deus dentro de você. Há um poder criativo dentro de você, amados. Você pode se reinventar neste momento de crise. Você pode buscar de Deus e Deus vai mostrar para você um caminho, porque quem é entendido e inteligente achará o bem. Não vai ser transtornado, não vai passar aperto financeiro, não vai passar aperto econômico, não vai faltar as coisas dentro de casa. Deus vai te dar sabedoria, porque o homem sábio, olha só, Faraó disse: quem acharíamos um homem sábio? Olha só em Eclesiastes capítulo 7, verso 14. Livro de Eclesiastes capítulo 7, verso de número 14. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 14. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Olha só, verso 12 melhor.
capítulo 7, verso 12, Eclesiastes 7, 12. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Porque a sabedoria serve de quê? De sombra. No tempo da fome, você quer estar debaixo do sol ou debaixo da sombra? Você quer que Deus te livre? Você tem que agir com sabedoria. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. O dinheiro ajuda, mas a sabedoria é melhor do que o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela que dá a vida ao seu possuidor. Na fome te livrará do quê? Da morte. Se você tiver sabedoria e entendimento, quando a fome vier, Deus vai te dar o bem, vai te livrar da morte e ainda vai prover o melhor para a tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Seja um homem entendido e sábio. Quando a fome vier, Deus te livrará. Você vai estar livre da fome.